E aí galera do Fractal, aqui é o professor Matheus de Biologia e hoje eu estou aqui para poder ajudar a galerinha do segundo ano com a próxima prova, que o tema vai ser Morfologia Vegetal. Isso mesmo, a prova não está difícil, está muito simples, como sempre foi, como sempre é. Basta ficar atento a alguns detalhes. Primeiramente, hoje a gente vai trabalhar um pouco mais sobre a raiz. Mas o que eu quero saber da raiz para vocês? É o seguinte... O que é a raiz? A raiz é uma estrutura da planta que vai ter a função de fixação e absorção. Então ela vai fixar no solo e fazer a absorção de nutrientes, água e sais minerais, correto? Ela também vai ter uma estrutura externa. Essa estrutura externa é o que está lá na página de vocês, na página 67 e 68. Vai lá e dá uma conferida. Só dando uma revisada. Você vai ver que aqui você tem um tipo de raiz do tipo pivotante. E você vai ter o colo, certo? Que vai ser a divisão entre a raiz e o caule. Você vai ter a zona suberosa, onde você vai ter as raízes laterais saindo dela. Posteriormente, a zona pilífera, que vai ser uma zona muito absorvente, que vai absorver muitos nutrientes, muita água. Muito importante. Se liga nisso. Posteriormente à zona pilífera, nós temos a zona lisa. Essa zona lisa é onde está tendo a distensão das células, é uma zona de crescimento da raiz. Logo abaixo, ficamos com a zona meristemática. Essa zona meristemática é uma zona muito importante porque as células daquela região estão em processo constante de desenvolvimento. Elas estão em mitoses sucessivas, está crescendo bastante para aquela região. Ainda não são células diferenciadas, logo você ainda não vai ter uma função para elas, só que elas estão crescendo a todo tempo. Lembra que eu falei em sala de aula que geralmente quando nós queremos fazer uma experiência onde vai tratar as divisões certinhas, a mitose, propriamente dita, com todas as suas fases, normalmente utilizamos uma amostra de tecido dessa região, por conta desse grande número de divisões celulares que está acontecendo aqui. Só que, para proteger isso tudo, lembrando que a raiz está em constante contato com o solo, então o crescimento dela causa muito atrito. E para proteger essa zona meristemática desse atrito, nós temos a coifa. A coifa, então, vai ser uma zona de proteção do restante da raiz, para impedir que a zona meristemática entre em atrito com o solo. Tudo bem? Só que eu preciso que vocês aprofundem mais nisso. Então, ficou com dúvida? Página 67 você tem a estrutura completa para vocês revisar. E na página 68, a descrição de cada uma dessas estruturas que a gente acabou de dar uma revisada, certo? A segunda parte que vocês têm que estar em mente para essa prova são os tipos de raízes, que nada mais são do que adaptações que as plantas sofreram, né, ao longo da escala evolutiva e formaram diversos tipos diferentes de raízes. Vamos olhar alguns deles, como por exemplo, raízes tuberosas. Lembra que eu falei em sala que isso é de extrema importância? Então, veja bem, a raiz tuberosa ela é caracterizada por uma grande reserva de amido, principalmente, como por exemplo, a mandioca e a beterraba. Lembra que eu disse para vocês da importância da mandioca para a nossa vida, da importância da mandioca para a nossa economia, para o nosso país. Então, nós fazemos a farinha de mandioca, nós fazemos bolos, nós comemos a mandioca frita, a mandioca cozida e é super, hiper, mega nutritiva por conta dessa característica de ser uma parte da raiz que ela vai ser maior em espessura, certo? Ela vai ser hipertrofiada e com uma grande reserva de amido. Tudo bem? Próximo tipo de raiz que é muito importante são as raízes sugadoras. Essas raízes, elas são uma espécie de parasitas. Por quê? Porque elas não conseguem fazer com que as suas raízes se fixem no solo. Elas conseguem se fixar e tirar os nutrientes de outra planta. Como, por exemplo, o cipó-chumbo. Você tem dois tipos de raízes sugadoras. Aquelas que vai sugar a seiva bruta, e se ela suga a seiva bruta, ela ainda precisa de fazer a fotossíntese. E você tem aquelas que vão sugar a seiva elaborada. Quando ela suga a seiva elaborada, não precisa de fazer a fotossíntese, porque lembre-se bem, a fotossíntese vai ter como produto principal a seiva elaborada, que é aquilo que a planta vai utilizar para desempenhar suas funções energéticas, ok?
Então, só recapitulando, em raiz sugadora, você tem dois tipos, aquelas que sugam a seiva bruta e necessitam fazer a fotossíntese posteriormente, e a seiva elaborada, que não vão precisar de fazer a fotossíntese. Próximo aqui, raiz suporte ou raiz escora. Nesse caso, você tem como exemplo principal o milho, onde você tem o caule, mas ele não consegue a firmeza necessária no solo. Então, ele precisa que saia da sua lateral raízes que vão ajudar com o apoio. Vai ser diferente do próximo tipo de raiz que a gente vai ver, apesar de desempenhar a mesma função, porque nas raízes suporte você sai como se fosse ramos de dentro do caule, certo? Para poder apoiar no chão. Então é simples, você bate o olho e você vai ver várias ramificações saindo, como se fossem uns fios, certo? Eles vão fixar no solo, ajudando na sustentação. O próximo tipo, que é o raiz tabular, é semelhante à raiz suporte, porque vai ajudar na fixação do caule. Só que na raiz tabular, você vai ter uma junção. A raiz ela vai crescer e vai se unir ao caule, formando verdadeiras tábuas. Então é muito simples, você olha o caule, você viu que formou uma única estrutura grossa, como se fosse tábuas, você tem raiz tabular. Caso forme como se fosse cordas ou fios assim, pela lateral, você vai ter raiz suporte ou escora, certo? Próximo tipo de raiz é a raiz estrangulante. A raiz estrangulante, o próprio nome já diz, ela vai estrangular a planta hospedeira. E quando falamos hospedeira é porque ela precisa de uma outra planta pré-existente para poder conseguir se fixar. Só que tem um problema. Ela não vai sugar absolutamente nada dessa planta. Ela só vai usar ela como um suporte. Só que, consequentemente, ela vai começar a crescer em espessura. A raiz vai começar a ficar mais grossa. E como ela está fixa no caule dessa planta, ela vai começar a estrangular ela, comprimir. E essa compressão pode levar a planta à morte, a planta que ela está usando como suporte. Por quê? A pressão vai ser tão grande que vai começar a bloquear os vasos, certo? Os vasos condutores, principalmente o de seiva elaborada. E aí o que acontece? Se não chega a seiva elaborada nas raízes, posteriormente toda a planta vai morrer, ok? Um exemplo clássico é a mata-pau. Então o nome é muito sugestivo por conta dessa característica dela. Próximo tipo, raízes respiratórias ou pneumatóforas. Isso daqui é uma adaptação incrível. Essas plantas geralmente estão localizadas em locais que são alagados ou então em locais onde o solo é muito instável e geralmente sem oxigênio. Então o que acontece? Essas raízes respiratórias ou pneumatóforas, elas vão ter uma porção que vai fixar literalmente naquele solo, só que vai ter ramos saindo para a parte da superfície para poder buscar esse oxigênio, ok? Então, essa primeira parte é isso. Muito cuidado, tá? Na hora de vocês forem estudar. Não usem só isso daqui, pronto, estou pronto para a prova. Não é assim, ok? Então, essa primeira parte é importante para poder guiar vocês aos estudos. Então, só relembrando, estrutura externa, página 67 e 68. Tipos de raízes, página 68 até 71. Tudo bem? Então, para essa última etapa, nós temos a segunda parte que vai ser caule. Então, veja só. O caule, ele vai ter a função básica de sustentação. Só que isso é algo muito clichê. O caule, ele tem diversas outras funções, como por exemplo, ele pode auxiliar na fotossíntese, quando o caule tem clorofila. O caule também pode servir de reserva de nutrição, reserva nutritiva, quando vai ser um caule tuberoso, que é o que a gente vai ver mais à frente, não percam. Então, veja bem, o caule, ele vai ser dividido em nós e entre nós. Pensa, quando você olha um caule de uma palmeira, por exemplo, você vê aqueles anéis. Cada anel desse é um nó. E aquela região entre cada nó é a região chamada de entrenós, ok? Todos os caules terão essas regiões, alguns mais evidentes, outros nem tanto, mas vocês terão essas regiões. Os caules vão possuir gemas. Essas gemas são aqueles famosos olhinhos que vão originar um novo galho, ok? Que geralmente as pessoas retiram para poder colocar em enxertia em outra planta.
Então vai possuir essas gemas, tanto apical, quando fica na parte superior, como gemas laterais, quando fica nas partes, né, das laterais. Originam, né, novos ramos. Tanto é que, se você quer limitar o crescimento de uma planta, basta você retirar as gemas apicais. Se você quer limitar o crescimento dela para as laterais, você vai lá na pontinha e retira a gema apical. Não precisa de ficar cortando todos os galhos. Não, basta ir lá em cima, vai ter aquele primeiro olhinho em cima. Corta ele, acabou. A planta não vai crescer mais para cima. Ela vai tentar originar novos galhos para poder crescer em altura. Mas o que você vai fazer? Poda aquilo lá, tudo bem? Agora, as adaptações dos caules originaram alguns tipos diferentes, como por exemplo, tronco. O tipo tronco é o mais famoso, aquele que você pensa numa árvore e você consegue visualizar, como uma mangueira, por exemplo. Então, o caule da mangueira, aliás, é um caule firme, grande, onde você tem diversas ramificações saindo dele, que não é clorofilado. Então, esse é um tipo tronco, tudo bem? O próximo é o tipo estipe. O estipe é aquele da palmeira. Então, ele vai ser um tronco reto, ok? Sem presença de ramificações laterais, somente tendo folhas na parte superior. Esse tipo estipe, você tem os anéis bem definidos, certo? A região dos nós é bem evidente, você vê o círculo lá em cada um deles, tá bom? O próximo é o tipo como. O tipo como também vai apresentar os anéis bem definidos, que vai ser, no caso, o bambu, tudo bem? Vai ser um tipo maior, mais rígido e ele é oco no meio. O próximo tipo de caule é o tipo haste. Esse tipo de haste, ele não tem tanta rigidez. Então, ele vai ser um caule longo, fino e muito flexível, comumente encontrado em capins. Outro tipo de caule é o tipo rizoma. O rizoma, ele é um caule subterrâneo. Então, por exemplo, quando você olha para uma bananeira, você não está vendo o caule dela ali. Aquilo são folhas modificadas. O caule da bananeira está enterrado. Você não consegue visualizar ele se você não cavucar. Tudo bem? Outro tipo de caule é o tubérculo. Esse daqui é um tipo de caule tuberoso, ou seja, rico em amido, rico em reserva energética. Então, quando você está comendo a batata, aquilo não é a raiz, por mais que ela esteja enterrada. É um caule tuberoso, então um caule do tipo tubérculo. Por último, nós temos o caule do tipo bulbo, que é o caule da cebola. Então, o caule de verdade da cebola é aquela parte mais dura que tem do final da cebola, que geralmente a gente corta e joga fora. O que a gente come são folhas modificadas, que não terão clorofila e pode ou não ter uma reserva de amido maior, entendeu? Então, essas adaptações são importantíssimas. Então, o que eu quero de vocês? Eu quero que vocês saibam diferenciar um tipo de caule. Então, se eu mostrar para vocês alguma imagem na prova, contendo algum desses tipos, você fala, não, isso é do tipo tronco, por isso e por aquilo. Então, eu quero que vocês saibam descrever, saibam as características principais dele, tá bom? Nada tão aprofundado, eu quero que você saiba o básico. A partir do básico, a gente consegue abrir um leque de possibilidades, tudo bom? Então, recapitulando, caule, página 71, você vai encontrar as características gerais dele e as adaptações do caule, né, que originaram os tipos de caule, páginas 72 e 73, tá certo? Então, boa prova para vocês e até a próxima.